Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, ó, tem fogos aqui, tá? Mas não esqueçam fogos. Se concentre tão somente nas minhas palavras que eu vou estar falando pra vocês. Então hoje vamos dar sequência ao nosso curso, tá bom? Vocês estão vendo aí, quem não acompanhou os outros vídeos, tem mais vídeos. É só vocês voltar um pouquinho e vamos dar continuidade. Quem não viu a aula 1 e a aula 2, é só voltar um pouquinho que a aula está aí, tá bom? Então não perca nada. Se concentre em cada aula. Então, tá bom, vamos aqui, ó. Você descobriu a traição e instantaneamente sentiu a adrenalina no seu corpo. Daí você ficou com as mãos formigando, sentindo que houve uma sensação de formigamento muito forte, que subiu até a sua espinha dorsal. Daí vem a informação que chegaram até os seus ouvidos e os seus olhos viram, aí doeu, mas doeu muito. E foi parar no seu cérebro e acabou percorrendo todo o seu corpo, que agora volta novamente para o seu cérebro, com aquela dor, né, assim? Com aquele gelo, e aí você dá um grito final dentro da sua cabeça e dizendo assim, igual outras mulheres fazem, só que tem mulheres que ela fala com a alma, com o coração e com a boca, e tem umas que só grita na sua cabeça mentalmente: ele me traiu, ele me traiu. E aí você começa a ter mil confusões mental. O seu cérebro nem raciocina mais. Você até fica lenta, não consegue mais pensar em nada, não consegue pensar com clareza. Você sente um desespero, raiva, sente-se frágil, totalmente sensível, mas ao mesmo tempo sente com uma força destrutível dentro de você, que você seria capaz de matar ele, matar ela e todos que sabia, todos que estavam por perto e até quem te contou, e qualquer um que se metesse a besta de ficar na sua frente para tu impedir de ir atrás dos dois. É um sentimento horrível, é um sentimento horrível. Quem sabe, nunca experimentado ou várias vezes experimentado. E em qualquer lugar que você vai, no banheiro até a cama, sua sala, o que você sente é uma angústia, uma adrenalina pura. Você se sente impotente para tirar de dentro de você esse sentimento, essa dor. E ao mesmo tempo que você tem essa sensação, essa coisa ruim, mil perguntas caindo como uma nuvem negra sobre a sua cabeça. É verdade? Será que ele me traiu? Mas onde? Onde eu estava? Como? Quando? Meu Deus, que horas foi? Como isso aconteceu? Essa é a primeira vez? Será que ele fez isso mesmo? Será quem é ela? Será que eu conheço? E você começa a ficar a se perguntar quem é ela, se é que você não conhece muitas vezes. Mas há uma principal pergunta, aquela que não quer calar e não irá silenciar tão cedo dentro de você. É a pergunta, é por quê? Por que ele me traiu? Por que ele fez isso comigo? O que foi que eu não fiz? Ou o que foi que eu fiz? Como se houvesse motivo para justificar uma traição. E acredite, essa pergunta você se fará várias e várias e várias vezes. Até que você tenha uma satisfação e sem deixar nenhuma dúvida que é impossível, principalmente nós mulheres, não vasculhar o nosso cérebro procurando resposta para saber o motivo da traição, o motivo do relacionamento não ter dado certo, o que foi que aconteceu. E o cérebro das mulheres é bem chegado a uma complexidade, ou seja, sempre ela tem que saber o quebra-cabeça, ela quer saber pecinha por pecinha, ela quer encaixar todas as informações para saber se faz sentido para ela. Tem que encaixar. E quando ser traído faz reviver nos mínimos detalhes, desde o momento que vocês estavam juntos, vocês se conheceram, até aquele dia que vocês estavam naquele restaurante e ele precisou sair
para falar com alguém, para mandar uma mensagem pro chefe, você vai ficar o tempo todo pensando, será que naquele momento ele estava com ela? Será que ele estava mandando mensagem para ela? Será que estava acontecendo? Até nesses momentos, só por conta da traição, tudo que ele fizer, tudo que ele fez no passado, tudo que ele faz no presente, você fica pensando, será que foi nesse momento? Será onde é que eu estava? Com quem ele estava falando? Com quem eu estava quando isso aconteceu? E o mais interessante de tudo, não é a traição, mas é o seu cérebro que irá pensar tanto, mas tanto na tentativa de descobrir por que é que ele te traiu, que em dado momento, que serão tantos pensamentos que você vai sentir mais confusa ainda. E incrível como a mente das mulheres é fértil e consegue entrar tantos, mas tantas variantes, que ela vai desde o problema psicológico do homem na infância, sua possível relação com a sua mãe, que talvez na cabeça da mulher isso desencadeou os motivos pelo qual ele te traiu, e encontrar uma justificativa porque ele agiu assim com as mulheres. Gente, vocês vão ficar tudo se perguntando, será que é problema com a mãe? Será que é problema com alguma coisa que aconteceu na infância dele para poder me trair desse jeito? Você vai ficar o tempo todo se questionando e pensando o porquê o tempo inteiro. E infelizmente, até você, na sua cabeça, de repente assim, ó, você vai dizer, ah não, eu fui a culpada. Será que eu fui a culpada da traição dele? E infelizmente, não é só você que pensa assim. Não só é uma coisa da sua cabeça, da mulher traída, mas das amigas, dos parentes, da sociedade, de muita gente que ainda pensam assim. Enfim, é muita loucura envolvida. E talvez você possa pensar que quem sabe ele traiu você porque de repente foi parar numa festa inocentemente e ainda por cima sem te avisar, inocentemente. Quem sabe, né? Uma amiga foi lá, deu uma pílula do Boa Noite Cinderela, botou no copo dele e aí aconteceu, né? Aí você começa a pensar, mas alguma coisa aconteceu para ele me trair. Não era para ser assim, acredite. Comprove por você mesma se você que foi traída, você não se pegou exatamente tentando encontrar explicação, justificativa, variáveis para justificar a traição dele. É porque foi a melhor ou algum problema familiar ou financeiro. Você fica sempre caçando alguma coisa. E eu te entendo, tá? Eu entendo você porque eu também já estive no seu lugar. Você fica fazendo isso porque na realidade você quer proteger o seu relacionamento. Quem não quer, né? E até o seu cérebro vai começar a trabalhar. E aí é onde começam as neuroses e é pra valer. Porque na tentativa de encontrar essas respostas e na desolação, sabe? Nesse acontecido tudo dentro da dor, do sentimento ferido que vai consumindo tudo por dentro de você, acabando com as suas forças, você vai, no ímpeto de todo esse sofrimento acabar, você começa a ligar para suas amigas, conversar com elas pessoalmente, contando tudo o que aconteceu, na tentativa de que também elas procurem as respostas de pergunta que está gritando na sua mente que levou ele a fazer isso com você. Uma mulher traída, ela pensa loucamente. Uma mulher traída com uma amiga ajudando ela, pensa mais louco ainda. 3 amigas pensando é um verdadeiro hospício. Que capacita, que vai encher a cabeça dela de coisas, de especulações o tempo todo. E os homens, eles ficariam de boca aberta se eles acompanhassem de perto uma coisa dessa. Eles vendo a traição deles pelo ângulo feminino, eles iriam ficar sem acreditar como a mente da mulher é fértil. Quando na verdade ele sabe das respostas exatas e simples. Por isso, acorda. Ele te traiu porque simplesmente ele não tem um bom caráter. É um caráter. É isso. E você precisa ter na sua mente que ele é uma pessoa desleal.
ele teve fraqueza, ele agiu assim, ou porque ele aprendeu com o pai, ou porque ele aprendeu com o avô, ou porque ele é uma pessoa que não tem um caráter formado, estabilizado, mas simplesmente ele foi desleal com você. Não precisa ficar procurando justificativa, é só isso. O resto, tudo você tem que jogar fora, tudo que você investigou tem que jogar fora, porque tudo isso é descartável. A partir de agora, apaga tudo, começa a ressignificar a sua vida, começa a tirar o seu cérebro, porque a gente trabalha, a gente faz o que o cérebro quer, o que o cérebro acredita, e que tuas amigas, na melhor das intenções, foi pela sua cabeça. Para de pensar que ele fez isso porque a mulher deu em cima dele, porque a mulher ligou para ele. E mesmo, entende uma coisa, e mesmo uma pessoa iludida, ela sabe o que é o certo e o que é o errado. E também não ache que a culpa é da mulher que ele ficou. Não, não é. Essa aí é a que menos tem culpa. Afinal de contas, ela não tem nenhum compromisso com você, não é mesmo? Então, ó, já aqui já começa, não faça barraco, não vá gritar com mulher nenhuma, não vá ligar, não vá mandar mensagem, não vá procurar endereço dela, ela não tem nenhum compromisso com você. Quem tinha era ele. Então, logo ela não te deve nada. Também não é problema psicológico, porque se fosse assim, você também saia por aí, né? Dando a torta e a direita. Quem é que não tem problemas psicológicos para resolver de infância? Então, não tem nada a ver com isso também. Então, tem que falar isso, você tem que entender que isso tem que ser superado. Todos nós temos que superar algum problema, né? E isso não dá a você, nem a ele, o direito de trair, de ser cruel, desonesto. E, pelo amor de Deus, para de dar poder ao diabo. Dizendo que foi o diabo que fez isso, que foi o diabo que usou a mulher, que foi o diabo que usou ele, que ele tem demônio, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Vamos parar com isso. Vamos lutar com os fatos. E não queira aqui achar que estou falando demais ou que não estou falando o que deveria falar para você ouvir. Não é isso. Você precisa entender e se conscientizar dos fatos. Por mais que seja duro saber de tudo isso, se ele te traiu, não existe justificativa. A única explicação é que, infelizmente, ele errou, ele falhou. Mas aí você pergunta, Cláudia, vale a pena dar uma chance ou não? Ele se arrependeu e agora eu dou uma chance? Veremos nas próximas aulas. Portanto, se você foi traída, coloque freio nesse cérebro, para de remoer tudo isso e fica em paz. Para de reunir o clube da Luluzinha, para de levar essa conversa para frente. Você não precisa ficar procurando resposta, senão precisa parar. Você precisa parar. Repita mais uma vez comigo. Ele foi desleal, ele foi desleal, ele foi desleal, ele foi desleal. Ele foi desonesto, ele foi desonesto, ele foi desonesto. Ele errou, ele errou, ele errou. Ele falhou, ele falhou, ele falhou. Sabe qual é o triste? Para você entender isso, é que tem mulheres que infelizmente ainda ficam pensando que tudo é culpa da outra mulher ou do diabo. Então vamos conscientizar dos fatos. Infelizmente, não todos, tá, gente? Presta bem atenção. Não todos os homens agem dessa forma, mas uma quantidade por aí, como ele sabe, né? Que o seu coração é mole e por saber que toda mulher está ligada à maternidade, eles usam estratégias, né, perfeitas para agir, para fazer o quê? Papel de vítima, de bebê arrependido, conta histórias tristes, incluindo algumas que você nem sabia, nem imaginava que existia, mas surgiu. Eles choram, outros ficam com um ar de vitimismo enorme, conta para a família que você estava errada, que só fez isso por causa de você. E aí a sua mente está tão desesperada, querendo paz, e o teu corpo tão cansado, pedindo arrego para aquela aflição acabar, que logo você aceita qualquer coisa como justificativa pelas puladas de cerca dele.
E você com medo de terminar o seu relacionamento, de aparente paz naquele momento, porque o seu casamento, o seu relacionamento deve ter sido muito bom e aconteceu isso, você tem que chegar, sentar, deixar ele realmente mostrar compromisso, mostrar realmente que ele se arrependeu através de atitudes, e aí você repense e dê as suas condições para aceitar novamente nesse casamento. Porque muitas vezes esses homens que traem uma vez, eles vão querer fazer a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa, porque infelizmente é um ciclo aprendido. E se ele traiu você uma vez, ele pode trair a segunda, pode trair a terceira e assim por diante. Então tem que haver um consenso, uma conversa muito boa. E por que eu estou lhe falando tudo isso? Para você entender que vai doer se conscientizar. Mas aí você para de ficar se culpando, volta a respirar novamente, volta a viver a sua vida, tira o poder das pessoas que colocaram em cima de você essa responsabilidade que não é sua. E você começa a viver novamente uma vida de verdade. E se ele vê que você é uma mulher de valor, ele não quer perder você, ele vai fazer de tudo para ter você novamente e vai fazer de tudo para conquistar novamente a sua confiança. Homens bons e homens ruins, quando sente que está perdendo, ele valoriza. Como diz o ditado, né? Quando sente que está perdendo ou que perdeu, ele começa a valorizar você. Mas é a partir do momento que você começa a se valorizar, tá bom? É se impor. Então, assim, eu sei que doeu tudo isso, te falar isso assim desse jeito. Eu sei que seu coração está muito machucado de tanto ouvir e passar tanta coisa que você passou. Mas é para você entender que uma vez que você sofreu tudo que tinha para sofrer, mas consciente, entendendo tudo que você está passando, vai ficar muito mais fácil de vocês tomar uma decisão e você dizer para você mesmo, não, eu quero meu casamento porque apesar dele ter feito isso, ele é um homem bom, ele já me deu muitos prazeres, a não ser... Eu sei que tem pessoas que falam, Cláudia, eu não perdoo traição de forma alguma. E eu respeito, tá bom, gente? Eu respeito porque isso é particular de muita gente. Isso tem que ser respeitado, tem que ser entendido. Porém, tem aquelas mulheres que não querem separar e eu fui uma delas. Que não queria separação, que eu acho que casamento é para sempre. Uma vez casado, casado para sempre. Eu era aquela mulher, igual muitas que me acompanham, que orava, que jejuava, que consagrava, que pedia graça a Deus. E eu era essa mulher, de buscar em Deus forças para continuar. Então, o que ele fala nessa aula é isso. Se você quer o seu casamento, quer estruturar seu casamento, tome consciência dos fatos. Tá doendo? Tá, mas não vai doer mais. Hoje pode doer muito, porque só doendo vai chegar a cura. E faz parte, tá bom? Você ficar e não faz parte você ficar na ilusão e nem na justificativa. Você precisa estar consciente. Então acredite. Seca essas lágrimas e fala a verdade para você mesmo. Porque, fala a verdade aí. A verdade é ou não é libertadora? Tá bom? Então, você que já passou por isso, que está passando, queira conversar mais particular comigo, não queira se expor aqui no YouTube, a gente pode conversar lá pelo Instagram, tá bom? Então, ó, beijo da sua grande amiga, Cláudia Ferreira. Beijo, meu amor, até o próximo vídeo.